Flamengo tá fechando duas negociações importantíssimas, inclusive já tá preparando os detalhes do contrato. Além disso, tem tudo sobre essa história aí de Igor Jesus, o que existe de verdade nesse assunto que tá vindo à tona aí nos últimos dias. Tem uma atualização importante sobre o Luiz Henrique, tem uma proposta de mais de 100 milhões chegando por titular do Flamengo e também a fala polêmica do capitão do Lanús sobre o Lucas Paquetá, o valor dele e final da Recopa que pode ser adiada aí por conta das greves na Argentina. A gente vai falar sobre isso também e, é claro, repercutir aqui a cena lamentável que aconteceu no Real Madrid e Benfica, o Vini Júnior sendo vítima de racismo, e a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Flamengo que enfrenta na quinta-feira o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Flamengo que venceu o Libertadores, Lanús venceu a Copa Sul-Americana. Se enfrentam nessa quinta-feira na Argentina. Pelo menos até agora eles se enfrentam nessa quinta-feira às 9h30 na Argentina pelo jogo de ida da Recopa. Agora, tem um risco ainda aí disso não acontecer. A gente vai falar sobre isso já já. Mas antes, eu quero agradecer a vocês aqui, porque a gente atingiu a marca de 20 mil inscritos aqui no canal. No início do mês eu comecei a pedir, galera, vamos acelerar para ver se a gente consegue bater esses 20 mil antes do dia 28 de fevereiro, que é meu aniversário. E vocês, ó, com 10 dias de sobra, conseguiram atingir essa marca. E agora, rumo aos 25, 30 mil, até aí, de repente, o meio do ano a gente consegue bater. Vamos ver. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. Conto com qualquer tipo de feedback que vocês me deem aqui nos comentários. Vocês veem que eu sempre que dá, eu respondo e tento manter sempre um nível muito bom aqui entre a gente e eu espero que vocês estejam gostando aqui do canal. Mas, repito, sempre aberto. E também lembro para vocês me seguirem nas outras redes, no Instagram, no Twitter. Twitter tá fraquinho, é bom pra galera chegar lá para dar uma ajuda já. No Threads também, no TikTok. A gente normalmente pega trechos dos vídeos aqui, coloca por assunto já, soltando durante o dia nas outras redes, mas reforço que essa menção aqui aos 20 mil no YouTube é um muito obrigado para vocês. Mas vamos pro assunto aqui, né? Porque a gente tá falando é de Mengão, não é de Lucão. O Flamengo chegou na tarde dessa terça-feira na Argentina e vai enfrentar o Lanús nessa quinta-feira. O elenco tá quase completo, com exceção dos jogadores que ainda estão naquela fase de recuperação, o Jorginho, o Alexandro ainda é dúvida, mas um desfalque que não é por lesão tá chamando muito atenção, deixando muita gente em dúvida, que é o Gonçalo Plata. Ele tá de fora, nem viajou. E por que ele é dúvida? Porque ele foi expulso na semifinal contra o Racing na Libertadores 2025 e acabou sendo julgado e tomou 2 jogos de suspensão. E isso fez com que ele ficasse de fora não só da final, mas também do jogo seguinte em competições sul-americanas, que é a Recopa. Então Plata de fora também. Vamos seguindo aqui, porque tem ainda, falando sobre Recopa, uma chance de o jogo ser adiado, porque existe uma possibilidade de acontecer uma greve na quinta-feira lá na Argentina, uma greve geral, que pode impactar inclusive as centrais que tomam conta ali dos funcionários que trabalham para o esporte.
E isso faria com que o estádio ficasse com a necessidade de ficar fechado por conta de falta de contingente. E aí existe uma chance disso acontecer se a greve de fato for colocada em prática na quinta-feira. A Conmebol, por enquanto, está mantendo o jogo, porque a greve ainda não está confirmada, mas qualquer detalhe que surja aí a mais, eu trago aqui para vocês. Tem o texto completo falando aqui, possível paralisação é debatida no âmbito da CGT, Confederação Geral do Trabalho, que reúne sindicatos de diversos setores e avalia convocação de uma greve nacional para essa quinta-feira, dia 19, e segundo o G1, com forte capilaridade no esporte, ou seja, com bastante entrada aí nos funcionários, trabalhadores que são ligados ao esporte e atuam aí em mais de 40 convenções de trabalho. Então, nesse detalhe, assim, nesse cenário, a Conmebol ainda conta, que está acompanhando de perto, porque ainda considera que possa ter uma necessidade aí de adiamento do jogo. Então, vamos ver, vamos acompanhar. Qualquer detalhe que a gente tenha mais sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos seguindo para falar agora sobre essa situação do Vini Júnior, que foi, assim, mais uma vergonha para o futebol mundial, para o futebol agora português, porque ele foi vítima de racismo pelo Prestiani, o jogador argentino do Benfica, e após o jogo, depois de todo mundo ali do Real Madrid ter claramente visto ele falar o que ele falou, chamando o Vini Júnior de macaco, 5 vezes, segundo o Mbappé, que ficou cobrando, falou que chamou 5 vezes, o jogador argentino vem e diz, não, olha, isso aí não tem cabimento nenhum, eu não falei nada. E aí, o Benfica, no seu perfil, vem na mesma hora defender o seu jogador. Estamos do seu lado. Depois do mundo inteiro estar contra, falando, criticando a atitude, os jogadores que estavam no campo terem visto os insultos, aí vem o Benfica e a coberta. E aí, o Flamengo soltou uma nota em apoio a Vini Júnior. O que o Vini Júnior vive não é só sobre futebol. Ali tem um garoto que sonhou, que lutou, que venceu muita coisa para estar onde está, e dói ver alguém ser atacado simplesmente por ser quem é. A dança dele é alegria de verdade, é espontânea, é dele. Racismo não é parte do jogo, machuca e não pode ser normalizado. Vini, você não está sozinho e a gente sente, a gente apoia, a gente está com você. É isso, tudo surgiu por conta de uma comemoração que ele fez perto da torcida do Benfica, sendo que o jogo era no estádio do Benfica, então não tinha como comemorar em um lugar que não tivesse torcedor do Benfica perto. E aí começaram a querer criar problema mais uma vez, e foi uma comemoração assambadinha, assim, nada xingando ninguém, fazendo nada. Mas é porque incomoda muito, né? Incomoda demais, e o Vini Júnior tem que fazer cada vez mais. Agora, do outro lado, tem que haver punição. Tem que haver punição. É jogador para não entrar mais em campo com a camisa do Benfica depois disso. E talvez até uma punição pro clube. Porque se for permissivo dessa forma e ainda por cima vier defendendo a atitude do seu jogador, é cada vez mais vergonhoso, né? Vamos mudar de assunto agora para falar, de volta agora para a Recopa, né? Falar sobre uma fala do capitão do Lanús, o Esquerdós, dando uma desdenhada do Paquetá, do valor dele. E aí falou o seguinte: Carlos Esquerdós, zagueiro capitão do Clube Atlético Lanús, destacou que cifras e valor de mercado não entram em campo para decidir um jogo. O defensor citou Lucas Paquetá como exemplo, reforçando que o que realmente pesa é o desempenho dentro das 4 linhas, independentemente do quanto cada atleta esteja avaliado no mercado. Então, o valor de um jogador ou o valor de referência de cada equipe, agora aspas para ele, o valor de um jogador ou o valor de referência de cada equipe não vale nada. Sim, são bem avaliados, valem muito, acabaram de pagar 40 milhões de euros no Paquetá, mas é pelo lugar onde ele jogava, por um monte de coisa que dão esse valor de mercado. Então, desdenhou, tá como, olha, pra gente não faz diferença, pode ser 40 milhões, pode ser o que for, que a gente vai pra cima. Vamos ver no jogo, porque o Lanús não joga bem assim, o Lanús gosta de jogar sem a bola. Pro Flamengo isso é muitas vezes perigoso, o Lanús gosta de,
contra-ataque, gosta de dar uma sofrida ali na defesa para sair no contra-ataque. O Flamengo precisa ficar muito de olho nisso, mas é um time que sabe sofrer, e isso pro Flamengo às vezes é um calo ali, é mais difícil pro Flamengo jogar contra times assim. Agora, por outro lado, se o Flamengo consegue uma vitória, mesmo que magra nesse jogo da ida, pode ser um ótimo indício, porque no jogo da volta no Maracanã eles precisam vir para cima, e aí é o tipo de jogo que o Flamengo gosta, com um pouquinho mais de espaço, faz o Flamengo, principalmente nesse momento que ainda não tá com aquele ritmo todo, tá melhorando aos poucos, mas ainda não tá naquela forma ideal, pode conseguir chegar mais vezes e ter mais chance de gol num possível jogo da volta com o Lanús mais aberto, né? Vamos ver no que vai dar aí essa situação, mas acho que a tendência, por mais que essa fala aí do Esquerdóis tenha sido feita, o Lanús vai jogar atrás, fechadinho e tentando vencer o jogo numa bola isolada, né? Vamos ver. Agora vamos falar do mercado da bola. Tem bastante coisa no mercado da bola hoje. Só vou lembrar vocês, antes do YouTube Shopping tá passando um monte de produto maneiro aí na sua tela do Mengão. Tem a camisa de jogo desse ano, mas tem várias outras camisas muito legais também. Tem a linha da Brasiline, que a partir de R$70 tem as camisas. Tem as camisas casuais também, que vendem nos sites parceiros do YouTube. Tem da Shopee, da Magalu, no Mercado Livre. Então, não perde tempo, chega lá, garante a sua, que você vai ajudar não só o Mengão, mas também o canal aqui do Lucão e me incentivar a continuar trazendo conteúdo diariamente aqui para vocês, beleza? Vamos lá pro mercado da bola agora, porque Flamengo recusou uma proposta de mais de 100 milhões pelo Carrascal. A diretoria do Flamengo rejeitou uma oferta milionária do futebol do Catar. O interessado foi o Al Rayyan, que colocou na mesa uma proposta de 20 milhões de euros, mais de 110 milhões de reais na cotação atual. Mesmo com as cifras altas, o rubro-negro decidiu segurar o atleta. A ordem interna é priorizar o elenco e manter as principais peças para temporada. Tá aí, o Flamengo já chegou a ter uma sondagem perto desse valor aí do Olympique Marseille, lá da França, e também negou. Então o Carrascal é um cara aí que cada vez mais vem sendo visado, chegando na janela do meio do ano, ele deve receber novas propostas e o Flamengo precisa se ligar para manter o jogador, né? Então vamos torcer para que de fato ele fique, porque é um ótimo jogador, agrega muito ao Flamengo. Vamos mudar de assunto aqui para falar do primeiro negócio que o Flamengo está prestes a fechar, importantíssimo, que é a renovação de Everton Cebolinha. Ele está perto de renovar, ele hoje tem contrato até o fim de 2026, e aí o Flamengo está estendendo até final ali de 2028. O maior entrave até o momento era a questão salarial, mas que eles estão conseguindo equacionar aí esse problema. O Everton Cebolinha ganha abaixo de R$1 milhão, estava pedindo ali na casa de 1.200.000 por mês, e o Flamengo cedeu um pouquinho, o Everton Cebolinha também vem cedendo um pouquinho, e eles estão já muito próximos de fechar um acordo e essa extensão de salário, com aumento ali, não chegando no valor total que o Everton gostaria, mas um meio termo ali benéfico para ambos os lados, porque o Everton Cebolinha se beneficia de melhores condições ali num novo contrato com uma boa condição, e o Flamengo se beneficia mantendo aí talvez hoje o ponta mais agressivo, que vem causando mais problema para a defesa adversária, que é o Everton Cebolinha, garantido aí até 2028. As negociações estão em fase final, a tendência é que a gente tenha novidades nos próximos dias, beleza? Ótima notícia aí, na minha opinião. Comenta aí se você concorda comigo. Vamos falar agora sobre Everton Araújo, que também está em fase final de negociação para renovação de contrato. Ele, que tinha contrato atualmente até final de 2028, ainda tem, porque não está 100% fechado, mas o Flamengo, ele tá se blindando aí, porque nesse início de ano o Everton Araújo chegou jogando muita bola. Tá melhorando muito, eu que sempre critiquei, tô todo jogo elogiando demais, porque ele tá jogando muita bola. Então, Everton Araújo em fase final de negociação, com reconhecimento aí, com aumento salarial significativo, e o Flamengo está procurando estender aí esse contrato que já tinha mais um tempo aí até o fim de 2028, estendendo até 2030. Então vai deixar aí o Everton Araújo com mais 5 temporadas garantidas no Flamengo, e o principal, aumentando a multa rescisória, que deve ir lá para casa dos 50 a 60 milhões de euros. Então
Flamengo aí fazendo certíssimo, na minha opinião. São dois jogadores primordiais para renovarem com o Flamengo nesse momento. Everton Araújo e Everton Cebolinha, os dois Evertons aí, estendendo seus vínculos com o Mengão. Comenta também se você concorda que na postura do Flamengo em renovar, em garantir o jogador, dar essa blindada, porque não sei exatamente qual é o valor da multa atual, mas é uma multa acessível para clubes da Europa, então o Flamengo pode ficar à mercê de propostas que cheguem, e aí o Everton Araújo pode ir por esse valor, sem o Flamengo ter a opção de dizer não, né? Então, estendendo o contrato, subindo a multa, deixa o Mengão mais seguro, né? Vamos seguindo para falar agora sobre Igor Jesus. Antes eu vou só lembrar vocês do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol nos dias de hoje. É um FIFA modificado com todos os times do Brasileirão, todos os estádios, as faces, os uniformes. É sensacional. Você pode ver todos os detalhes desse jogo lá no meu outro canal, no Lucão Joga. E gostou? Tem aqui nesse vídeo na descrição um link para você saber todos os detalhes de configuração de computador, para baixar, comprar o seu e me dar uma grande moral aqui no canal, beleza? Não vai se arrepender, não precisa de um computador muito forte, é um jogo que foi lançado há bastante tempo, mas foi totalmente refeito e aprimorado para você ter a melhor experiência e você não vai se arrepender, beleza? Conto com o apoio de vocês aí. Vamos seguindo para falar de Igor Jesus. De ontem para hoje, acho que talvez de segunda-feira para cá, começou a surgir aí uma fala de muitos falando sobre Igor Jesus. E aí eu dei uma apurada, fui saber mais detalhes aí sobre essa negociação e o que de fato existe hoje em relação a Igor Jesus. O Flamengo tem o Igor Jesus como um dos nomes da lista. Ele não é, de longe, assim, um dos nomes preferidos do Felipe Luiz, do José Boto. Agora, de acordo com o cenário atual, o Flamengo tentou muitos atacantes, vem tentando muitos atacantes, mas vai esbarrando em valores, em outros momentos esbarrando em jogadores preferindo ficar na Europa, então, ou em qualquer outro centro, né? Mas o Flamengo vem tendo dificuldade no mercado, principalmente em relação a valores. E agora o nome do Igor Jesus surge muito por conta da situação do Nottingham Forest lá na Inglaterra. Agora, o detalhe muita gente vinha falando como se fosse uma negociação que poderia ser fechada a qualquer momento. E não é o caso. O Flamengo, ele cogita fazer uma investida pelo Igor Jesus caso o Nottingham Forest caia por lá. Por quê? Tentar agora tirar um jogador da Inglaterra, com eles brigando para não cair, é algo muito impensado, que exista uma possibilidade de liberação do jogador. Então, hoje o Flamengo monitora essa situação aí do Nottingham Forest por lá, para ver se caso o jogador, o time cair para a segunda divisão da Inglaterra, cair da Premier League para a Championship, aí sim o Flamengo pode fazer uma investida, mas é algo embrionário, algo que está na fase de observação ainda. Agora, tem os pontos positivos, ele se encaixa em relação à idade dentro aí do que o Flamengo procura, ele tem 24 anos só, ele se encaixa nas características, é um centroavante, mas que é móvel, sabe sair da área quando precisa, e além disso, ele tem um valor de mercado ali que o Flamengo pode conseguir chegar a bons valores, ele é avaliado em 20 milhões de euros, o Flamengo pode conseguir ali, na base da negociação, melhorar um pouquinho esses valores e trazer dentro de um valor acessível, perto do que o Flamengo vem gastando pelas suas contratações. Vamos ver o que vai dar essa situação toda aí, e qualquer novidade que eu tenha, eu trago aqui para vocês. Vamos seguindo para falar de Luiz Henrique. Tem uma atualização importante. Após a primeira investida ali do Flamengo, o Flamengo apresentou não uma proposta em papel timbrado, oficial, para o Zenit não, mas ele chegou para o Zenit e falou: a gente está disposto a pagar 30 milhões de euros no Luiz Henrique. O que vocês acham? A princípio a resposta do Zenit foi não aceitamos esse valor no momento, ele é um jogador muito importante para nós, e aí o Flamengo até o momento não subiu os valores, não apresentou uma nova proposta, porque ele falou com o staff do Luiz Henrique, com o próprio Luiz Henrique, que qualquer passo além nessa negociação
vai depender de uma postura um pouquinho mais incisiva do jogador e dos agentes com o Zenit, pedindo a liberação. Por quê? O Flamengo não sentiu muita vontade do Zenit em vender. Agora, quando existe a vontade do jogador, aí sim pode fazer com que o negócio avance com uma maior velocidade. E o Luiz Henrique ele tem vontade de estar na Copa do Mundo, é claro, e teria uma visibilidade maior caso estivesse no Flamengo. Então o Flamengo conta com isso para que o Luiz Henrique possa conversar, pedir uma liberação por lá. Eu já disse que ele disse sim para o Flamengo, no sentido de ok para o staff negociar o contrato dele com o Flamengo. Agora, esse acordo com o Zenit depende de uma postura um pouquinho mais forte, um pouquinho mais incisiva para que o Flamengo consiga essa liberação. E a gente vai seguir acompanhando e qualquer novidade traz aqui para vocês. Beleza? Por hoje era isso. Flamengo!